Eu sou Eduardo Rolim, cardiologista aqui em Santa Maria, e estou aqui para falar algumas coisas aos funcionários da Agrimec. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que o coração é uma bomba aspirante preemente e que é encarregado de fazer circulação do sangue, que por sua vez é portador de oxigênio para todas as células do organismo. Então é importante que essa circulação seja mantida numa quantidade de sangue que alimente convenientemente todas as células, principalmente dos órgãos internos, inclusive o próprio coração, porque do oxigênio depende a vida, a qualidade de vida e a saúde. E nisso aí se inclui principalmente o cérebro, que utiliza 30% da energia do corpo só para o seu funcionamento e precisa de muito oxigênio para se manter vivo. Em 4 minutos de suspensão da circulação, o cérebro já começa a morrer. Outros órgãos demoram um pouco mais, mas sem oxigênio não há vida. Então o coração é responsável por manter a vida durante 50, 60, 80, 90 anos, seja quanto for. O coração é geneticamente preparado para durar 120 anos, de acordo com a genética. Tudo que se vive menos do que isso é devido a erros, principalmente de alimentação, a erros de conduta, de maus hábitos, coisas que nós vamos comentar agora. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós não temos um coração somente. Nós temos 6 mecanismos de circulação do sangue, não é só o coração. O coração é responsável por 50% da força hemodinâmica. Os outros 50% são representados pelas 2 pernas, cada uma delas desenvolve 10% da força circulante, pelos 2 braços, cada um deles desenvolve 5%, e principalmente pelo diafragma, que representa 20% da força circulante. Mas esses aditivos, esses órgãos que ajudam na circulação, só funcionam totalmente quando a pessoa está caminhando. Porque quando ela está caminhando, os músculos das pernas comprimem as veias profundas, que por sua vez são dotadas de válvulas que só impelem o sangue para cima, em direção ao coração. Então, caminhando, o coração faz 50% da força e a cada perna mais 10%. Os braços, na sua oscilação durante a caminhada, também contribuem para que o sangue circule com mais 5% em cada braço. E o diafragma, principalmente, é o principal impulsionador, que não funciona quando a gente está sentado, e quando está parado, dormindo, por exemplo, também funciona muito pouco, mas caminhando, a força de contração do diafragma baixa e comprime as vísceras que estão dentro do abdômen, e essa compressão aperta a cava, que é o principal conduto de sangue de volta ao coração, e com isso impulsiona a onda sanguínea em direção ao coração. Também, quando ele baixa, ele puxa todo o sangue que está na cabeça através das 2 veias jugulares. Então, caminhando no plano, sem fazer esforço, o coração funciona melhor do que em qualquer outra situação. Por isso, nós, os médicos, recomendamos muito que as pessoas caminhem, façam exercícios. E agora vamos voltar para as coisas que perturbam a circulação.
A primeira coisa que perturba a circulação é a pessoa ficar de pé muito tempo. Quando a pessoa fica de pé muito tempo, o coração sozinho é responsável por impulsionar o sangue até a ponta do pé e trazer ele de volta até o coração. Isso aí exige um esforço dobrado do coração. E com isso pode haver esgotamento até do coração. É o que acontece muito frequentemente com os velhos, as pessoas que já têm o coração fraco e que ficam muito tempo parado numa fila de banco, por exemplo. De repente, passando o tempo, a pessoa desmaia, porque a força de tração do sangue para o coração, que se chama visa-termo, é um termo técnico, ela falha, ela não tem mais força para fazer o sangue chegar até o coração, e o coração bate em seco, falta sangue na cabeça e a pessoa cai. E isso não é só dos velhos, até mesmo, por exemplo, em desfiles militares, em que um soldado com 18 anos, em plena força física, se ficar parado muito tempo em uma posição de sentido, ele pode desmaiar. É fato que acontece, que todo mundo sabe. Então, caminhar é o principal exercício que a gente faz para conservar o coração com a sua força total. Bom, agora vamos aos fatos que influenciam negativamente na questão. O primeiro fato que nós temos que considerar é a herança genética. Tem pessoas que têm os pais que são portadores de hipertensão, o pai, a mãe, e essas pessoas provavelmente já trazem um gene que condiciona o aparecimento da hipertensão muito cedo na vida. A pessoa tem que cuidar por isso. Mas o fator mais importante que leva à deterioração do coração é o excesso de peso. O sobrepeso ou a obesidade é uma doença e deve ser encarado como uma doença. Por quê? Porque ele faz com que o coração tenha que trabalhar, às vezes, com mais 20, mais 30, mais 50, até mais 100%, dependendo do peso. Porque o excesso de peso é um território que deve ser irrigado como o resto do corpo. E o coração não foi programado para isso. Então, é um excesso de trabalho. Temos que cuidar do peso. O segundo fator que leva à deterioração do coração é a falta de exercícios. A pessoa que não se exercita com exercícios aeróbicos e até mesmo com exercícios contra peso, ela tem a tendência de enfraquecer os músculos. E como tal, o coração é um músculo também que se enfraquece. O quarto fator que leva à deterioração do coração é o excesso de sal na alimentação. O sal é um pó branco que infelicita a humanidade. Nós temos que ter muito cuidado com o excesso de sal na alimentação. Isso sobrecarrega a função renal e condiciona o aparecimento da hipertensão. Um outro fator que influencia também no aparecimento da hipertensão é o fumo. A nicotina do cigarro produz vasoconstrição, comprime todos os vasos do corpo e com isso aumenta a força contrátil do coração. Para vencer essa constrição, ele aumenta a força contrátil, aumentando o trabalho cardíaco. E com isso vai esgotando as suas reservas. Um outro fator que também contribui para a deterioração do coração são as doenças dos rins. Os rins, às vezes, a doença, principalmente por infecções crônicas e outras vezes por degeneração, e isso pode levar à hipertensão e leva à deterioração do coração. Outras doenças são as doenças da glândula tireoide, que também produzem uma hipertensão que é reversível, desde que curada com o tempo. O excesso de colesterol e triglicerídeo leva à formação de placas que podem obstruir a circulação tanto dos membros como do próprio coração, das coronárias, e leva
a doenças como o infarto do miocárdio e até mesmo o AVC isquêmico do cérebro. Bom, outra doença que leva à degeneração do coração é a diabetes, que deve ser monitorada, principalmente depois dos 40 anos. A pessoa deve fazer exames periódicos para verificar se não tem diabetes, se não tem gordura demais, triglicerídeo ou colesterol, essas coisas. E também uma outra causa muito importante nos nossos dias é o estresse, a emocionalidade exacerbada. O estresse produz elevação da pressão arterial e leva também à deterioração do coração. Bom, dizendo tudo isso, eu quero... esses são os 10 causas mais comuns, mas nós podíamos citar até 20 causas que levam à hipertensão. A hipertensão é a principal causa de morte cardíaca. É a principal causa. E ela é uma doença silenciosa, ela não dá sinais a não ser depois de muito bem instalada e desenvolvida. E aí já se passaram 10, 15 anos, às vezes, sem a pessoa tratar. Então é preciso também, com regularidade, verificar a pressão arterial e cuidar dela desde cedo, desde o começo. Ela bem cuidada, evitando-se níveis acima de 13 por 8, 8,5, ela mantém o coração saudável como se não tivesse nada. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra causa que é menos conhecida e que é muito mais importante, que é a apneia do sono. As pessoas que roncam durante o sono, essas pessoas também podem desenvolver uma parada respiratória, que pode durar 10, 15, até mais segundos. Isso aí a pessoa não sente e não vê. Quem vê é a esposa que dorme do lado ou algum familiar que comparte o quarto e sabe que a pessoa ronca. Então isso aí é uma outra causa que tem que ser muito bem vigiada. A apneia do sono, ela leva à queda da saturação de oxigênio, que deve estar sempre entre 95% e 100%, dependendo da nossa respiração. Mas a apneia do sono faz com que se deteriore essa oxigenação e baixe para níveis de 90%, 80%, até 70%. 70% de saturação é uma asfixia e leva à produção de arritmias cardíacas graves, até parada cardíaca. É o mecanismo mais certo de parada cardíaca, de morte durante o sono. E isso as pessoas precisam saber. Além disso, a insaturação baixa leva à deterioração também dos mecanismos cerebrais que controlam a diabetes, que controlam a hipertensão, a pressão alta, e isso, a apneia do sono faz com que apareça a diabetes mais cedo na vida, assim como também a hipertensão. Além do que, nos homens, por exemplo, deteriora a função sexual, produzindo queda na libido e perda até do interesse sexual. Isso aí é muito importante para aqueles homens que querem se manter saudáveis. Então, esse é um panorama assim, geral que eu dou para a informação inicial. Agora vou responder as perguntas que a Eudimara me fizeram. Por que devemos ter maiores cuidados com o coração durante o verão? Pois é, essa pergunta me intriga, porque eu não vejo assim muita diferença entre o verão e o inverno. Acho até que no inverno, com o frio, a pessoa precisa aquecer melhor o seu organismo. E com isso o seu metabolismo aumenta, ele se alimenta melhor. E esse aumento do metabolismo exige aumento do trabalho cardíaco. No verão, eu acredito que até exista um certo fator de
auxílio, de favorecimento ao coração, porque o calor produz vasodilatação. A partir de que idade pode se infartar? Bom, a pessoa geralmente vive bem e sem complicações até os 40, 45, 50 anos. Depois disso, vão aparecendo as doenças devido ao desgaste do organismo por essas condições que eu já falei, que estão presentes na vida da maioria das pessoas. Então, depois dos 40 anos é preciso uma vigilância mais de perto. Exames médicos ou até no sentido de empresas ter na fábrica uma revisão anual dos seus empregados no sentido de hipertensão e diabetes. Como minha história familiar afetará meu diagnóstico para uma doença cardiovascular? Quando a pessoa tem antecedentes na família de doenças cardíacas, ela pode ter esse fator genético e exige mais cuidado mais cedo para prevenir essas doenças. Tomar aspirina diariamente pode ajudar a evitar coágulos que podem causar obstrução das artérias e prevenir ataque cardíaco? Isso aí é aquilo que eu disse também, o excesso de colesterol e triglicerídeo provoca deposição de gordura na íntima, no interior das artérias principalmente, das artérias. E essa depósito de gordura pode ir obstruindo, pode ir inviabilizando que o sangue passe por aquela artéria. Quando a obstrução se torna muito grande, aparecem deficiências de circulação, por exemplo, no músculo cardíaco, e isso produz dor, que é chamado de angina, dor anginosa. É a falta de circulação, é isquemia do músculo cardíaco. E num estágio mais adiantado pode produzir a obstrução da artéria. Quando essa obstrução se realiza, que pode ser de uma maneira mais lenta, mas muitas vezes é de maneira súbita, porque aquela placa de gordura rebenta, e quando ela rebenta, ela produz uma coagulação imediata dentro do vaso, que obstrui totalmente o coração, e aí nós temos o infarto do miocárdio. Coisa que matava muita gente em questão de horas, tá? Mas hoje em dia, com o progresso da medicina, se nós levarmos uma pessoa dessas para um hospital que possa fazer o que se chama de exame da hemodinâmica, olhar por dentro as artérias do coração, elas podem ser desentupidas, colocado uma molinha que se chama stent, e com isso a circulação volta a se fazer, e se esse atendimento for feito dentro de 6 horas, a maioria do músculo se recupera. Haverá uma perda muito pequena de músculo que vai se tornar numa cicatriz do coração, mas que não leva à morte. Existe tratamento precoce para evitar doenças do coração? Sim, existe. Uma coisa que eu falei também é o exercício, né? O exercício mantém o coração saudável, mantém o coração com a sua força muscular, porque ele é um músculo igual a qualquer outro músculo do corpo, né? Quando a pessoa é sedentária, não faz exercício, o excesso de peso, o coração vai perdendo músculo, vai perdendo força muscular, e com isso pode levar ao que nós chamamos de insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca mata, porque ela leva a uma dificuldade de circulação que vai fazendo com que todos os órgãos do corpo se deteriorem. Então a função renal, a função hepática, a função pancreática, todas essas, até mesmo a função cerebral, se deterioram. E a pessoa começa a acumular enxume, começa a ficar com excesso de água no seu organismo. Esse enxume invade principalmente os pulmões e os membros inferiores. Para isso, um dos fatores que é predominante é o fumo.
parar de fumar é essencial para quem tem qualquer problema no coração. E para quem não quer ter problema do coração, nunca fume na vida. A Odimara me pergunta sobre a questão da ginástica laboral. Essa é fundamental na empresa. Não só um exercício semanal, como uma prática diária de interrupção breve do trabalho para uma ginástica, um alongamento e uma caminhada breve para ativar a circulação, principalmente para aqueles operários que trabalham de pé. Então isso é muito saudável, deve ser feito por todos, e até, eu diria, mais do que uma vez por semana. Os chineses, nas suas indústrias, eles têm prática diária de exercícios, na maioria das indústrias. Então isso é um fator muito importante na prevenção de doenças cardíacas. Bom, esse tipo de exercício laboral é fundamental e imprescindível e vale para qualquer idade, principalmente para os idosos, aqueles que têm mais de 40 anos, já não falo mais de 60, porque esses às vezes a maioria já está aposentado, mas entre 40 e 60 anos a ginástica é obrigatória pela sua qualidade de vida que leva. Bom, a Odimara me pede para falar a respeito da Covid, que é a pandemia que atualmente está infelicitando o mundo todo. Nesse setor, as pessoas que têm as chamadas comorbidades ou doenças que são frequentes, como a hipertensão, a diabetes e outras atividades, por exemplo, o enfisema pulmonar, pessoas que fumam geralmente têm um certo grau de enfisema, isso tudo condiciona que, se elas adquirirem a Covid, essa doença tem a possibilidade de progredir de uma maneira muito pior do que as pessoas que têm boa resistência e que têm bom organismo. A Covid nessas pessoas com diabetes, hipertensão, doenças pulmonares, ela evolui com gravidade que pode levar à necessidade de internação hospitalar e até mesmo a necessidade de um respirador para auxiliar na sua respiração. Agora eu quero advertir vocês que 60% das pessoas que são entubadas morrem. Só sai do tubo 40%. Isso aí é preciso saber, porque pelas notícias atuais, pela falta de respiradores, parece que se houvesse respiradores, todo mundo se salvaria. Não, 60% morrem. Então nós temos que evitar chegar ao hospital e principalmente evitar o agravamento que necessita de respiradores. E para isso nós temos que vigiar a incidência da Covid. Como é que se faz isso? Aos primeiros sinais de qualquer tipo de gripe, por mais simples que sejam os primeiros sinais, nós devemos buscar tratamento. E isso é válido para qualquer tipo de gripe. Vocês devem estar lembrados que quando veio a epidemia da H1N1, que era a chamada a gripe do porco, foi desenvolvido um remédio que era o Tamiflu, que, dado precocemente, evitava que a doença fosse adiante. E se tornou tão importante esse remédio que no final foi liberado, qualquer pessoa podia comprar o Tamiflu nas farmácias, pode até hoje, e com qualquer sintoma de gripe tomava o Tamiflu já de início, nos primeiros dias, que cortava a epidemia. Mas ainda hoje, por questões políticas, ainda está se discutindo se deve ou não tomar remédio. Deve tomar remédio cedo, nos primeiros sintomas, né? E durante essa crise é conveniente, ou até mesmo é obrigatório, o uso de máscaras nos ambientes fechados e nos ambientes em que as pessoas se aglomeram e ficam muito perto uma das outras.
Em ambientes abertos, não há tanta necessidade disso, porque o vírus ele só penetra no organismo através da boca, do nariz ou dos olhos, principalmente dos olhos. Então, se nós estivermos falando muito perto de uma pessoa, com menos de 1 metro de distância, a eliminação de vírus durante a fala pode contagiar a outra pessoa através dos olhos, já que a boca e o nariz estão tapados. Então temos que ter muito cuidado. E principalmente dentro de casa. Essa questão do lockdown, de manter todo mundo dentro de casa, leva o perigo maior para dentro de casa, onde o pessoal não costuma usar máscara e os moços que adquirem a doença e quase não sentem nada e às vezes nem sabem que estão com a Covid, esses levam para dentro de casa, para os seus pais, para os seus irmãos e para as pessoas mais sensíveis. Então temos que ter essa preocupação. Ao chegar em casa vindo da rua, qualquer pessoa deve providenciar uma desinfecção, para depois então tirar a máscara e poder ficar mais à vontade dentro de casa. Mas de qualquer forma deve-se evitar o boca a boca, né, que é um mecanismo muito fácil de transmitir a doença. Então, a recomendação no ambiente da fábrica é que se mantenha as pessoas afastadas de mais de 1,5 metro, né? E quando for necessário falar uma com a outra, fale-se de uma distância conveniente e com máscara. Então, tudo isso nós podemos cuidar e evitar a doença dentro do ambiente empresarial.